Na figura 27 e 25, que é essa aqui, as fontes ideais têm forças eletromotrizes E1 de 12 volts. Vamos anotar aqui, então, E1 é igual a 12 volts e o E2 é igual a 6 volts. Então, aqui é uma bateria de 12 volts, aqui é uma bateria de 6 volts. Os resistores têm resistências aí, ele fala a resistência do R1 é 4 ohms e a resistência do R2 é 8 ohms. Só que repara aqui que está meio apagadinho aqui, ó. Esse é o positivo e esse é o negativo. Então percebe que as baterias estão ao contrário aqui, ó. Elas não estão colaborando com o circuito. Uma está em oposição à outra, tá? A gente vai utilizar essa informação depois. Aí ele fala lá pra gente, determine a corrente no circuito. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro vamos olhar qual a bateria que vai dominar. A bateria que vai dominar é essa 1 aqui, ó, porque ela é a que tem a maior diferença de potencial. E como elas são ideais, então não vai ter perda interna. A gente sabe que a bateria 1 vai dominar, então a corrente vai ser nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque a bateria 1 é mais forte, entre aspas, do que a bateria 2. O que a gente vai fazer para calcular a corrente no circuito? A gente vai utilizar a lei das malhas. O que a lei das malhas fala para a gente? Que se a gente parte de um ponto e volta nele, vamos supor que a gente começa aqui, ó, no meio da bateria. Antes da bateria, na realidade. Vem aqui e volta nele, a diferença de potencial total tem que ser igual a zero. Que é uma das maneiras de você expressar a conservação de energia, né? Então, se você dá uma volta completa, toda a energia aqui ela tem que ser recuperada. Deu uma volta completa, a diferença de potencial é zero. Então, a gente vai somando aqui, ó, e subtraindo os potenciais criados em cada etapa do circuito. Por exemplo, a bateria, vamos começar aqui da 1, porque é a 1 que fornece positivo. A bateria vai dar para a gente uma força eletromotriz 1. Ah, mas não era uma diferença de potencial? É que a definição de força eletromotriz quer dizer qual é a diferença de potencial que a bateria fornece, né? Eu particularmente não gosto muito dessa força eletromotriz, eu chamaria de diferença de potencial que a bateria cria. Para mim faz muito mais sentido. Mas beleza, não foi eu que faço as convenções, então vamos chamar assim, né? Aí beleza, ganhei E1. Aí quando eu for passar aqui pelo resistor R2, ele vai gastar parte dessa diferença de potencial, vou imaginar dessa maneira. Como que eu vou fazer para calcular qual é a diferença de potencial que ele vai perder? Quanto de potencial que ele vai perder? É só a gente utilizar a lei de Ohm, diferença de potencial igual a R vezes I. Então, no resistor R2, ele vai gastar R2 vezes I. O resistor 1, mesma coisa, ele vai gastar R1 vezes I. E aqui tem uma bateria. Ah, mas a bateria eu vou somar. Só que percebe que ela está ao contrário. Então, você não vai somar. Você vai subtrair também o E2. Então, demos a volta completa. Voltamos à mesma posição. Quanto tem que dar essa soma? É zero, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos lá, lei das malhas. Agora é só a gente ver o que a gente tem. O E1 a gente tem? Tem, né? 12. O R2 tem. O R1 tem. O E2 tem. A única coisa que a gente não tem é a corrente. Então, isolando a corrente, a gente encontra a corrente nesse circuito para resolver a letra A. Então, passando aqui os R's para a direita, vai ficar assim, ó. E1 menos E2 igual a R2I mais R1I. Vou colocar em evidência, vai ficar assim, ó. Aqui é E2, não é zero, né? E1 menos E2 igual a I, que multiplica R2 mais R1. Passando dividido esse termo aqui, vai ficar aqui a corrente é igual a E1 menos o E2 dividido pelo R2 mais R1. Então, agora, se a gente substituir os valores, a gente encontra a corrente. Então, vai ser 12 menos o 6 dividido por 8 mais 4. Isso aqui deu 6 dividido por 12, que é igual a 0,5 amperes. Então, essa é a corrente que passa pelo circuito.
Essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele pergunta para a gente qual é a potência dissipada no resistor 1. Como é que a gente calcula a potência? Uma das maneiras, né? Potência igual a I vezes V. Também a gente pode calcular com potência, utilizando aqui a lei de Ohm. Cadê onde eu escrevi? Aqui. Para converter potência igual a resistência vezes I ao quadrado. Tem várias maneiras, né? Tem a terceira também, V quadrado sobre R, que a gente não vai, vamos escrever aqui. Potência igual a V quadrado sobre R. Mas a gente só vai utilizar uma delas, né? Essas são as combinações possíveis utilizando a lei de Ohm. Então, se eu quero aqui, ó, a potência dissipada no resistor 1, então vou fazer aqui a potência 1, vai ser igual, vou utilizar essa equação, porque eu tenho a resistência e tenho a corrente, R1 vezes I ao quadrado. Então, isso aqui deu para a gente, o R1 era 4 vezes 0,5 ao quadrado, isso aqui vai dar para a gente 1 watt. A letra C é a mesma coisa, só que é para o 2, então a gente vai utilizar P igual a R2 vezes o I, porque a corrente é a mesma para todo mundo, né? Então, isso aqui vai dar 8 vezes 0,5 ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente 2 watts. Então, 1 watt é consumido no R2, 1 watt é consumido no R1 e 2 watts no R2. Beleza, estamos na letra D. Letra D, a potência fornecida pela fonte 1. Para a gente calcular a potência, a gente vai utilizar aquela equaçãozinha que é a potência da fonte é igual a I vezes E. Ah, mas de onde surgiu essa equação aqui? Tem a dedução lá no livro, mas você pode pensar que é a mesma coisa que essa equação aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que força eletromotriz é a diferença de potencial que a bateria cria, ó. São iguais aqui, tá? Essa equação com essa daqui. Então, vamos calcular a potência da fonte 1 primeiro, né? Potência da fonte 1 é igual a corrente vezes o E1. Então, isso vai ser 0,5 vezes 12 volts, que vai ser igual a 6 watts. Na letra I, ele quer saber a potência da fonte 2. Vamos fazer o mesmo procedimento. Então, a potência da fonte 2 vai ser igual a I. Ixi, aqui eu coloquei 1, né? Não, vou colocar F1. Potência da fonte 2. E2. Então, vai ser 0,5 vezes 6, que vai ser igual a 3 watts. Finalmente, não, tem mais duas ainda, né? Na letra F, vamos lá. Não é finalmente ainda não. A fonte 1 está fornecendo ou recebendo energia. Isso aqui a gente tem que imaginar, ó, a corrente, quem que está ganhando aqui, ó? O E1 está ganhando. Então, ele que está fazendo aqui na prática as cargas se moverem. Então, o E1 está fornecendo energia para o circuito. Está fornecendo. Já a fonte 2, ela está retirando a energia do circuito. Olha aqui, ó, o sinal de menos, ó. Está retirando a energia do circuito. Se ela está retirando para ela, né? Então, ela está recebendo. Essa pergunta da letra G. Então, ela está recebendo. E esse era o exercício 1 do capítulo 27.